Olá, bem-vindo de volta ao canal Limpeza Energética e Mentoria. Esse é um canal recente, tem pouco mais de um mês, e eu iniciei esse canal para falarmos de terapias voltadas exclusivamente para lidar com energias, tá? Todo o trabalho terapêutico que eu faço lida com energia, com espiritualidade e com orientações, que é a mentoria, para as pessoas, né, se conhecerem melhor e aprenderem a lidar consigo mesmas, elevando as suas frequências e se preparando para o mundo que já está aí. E as pessoas não estão preparadas e não estão se preparando. Por isso, depois de muito tempo com a espiritualidade me apertando para eu fazer isso, esse ano eu decidi fazer. Então vamos lá. Por enquanto eu estou contando a minha trajetória, né, desde a infância. E a partir dessa semana eu vou começar a colocar aí alguns depoimentos dos resultados dos meus trabalhos que eu venho fazendo há muitos anos, tá? Tranquilamente há quase 30 anos. Agora que eu resolvi colocar isso de uma forma profissional, tá? Então eu fiz curso de terapia quântica avançada, tenho bastante experiência na área. Vamos lá, continuando a minha história, né, a minha trajetória lá no Rio de Janeiro ainda. É bem interessante. A Dona Celeste, essa senhora que cuidou de mim lá no Rio, que foi uma mãe para mim, que eu conheci no dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, era uma pessoa com uma capacidade psíquica extraordinária, com uma energia que era uma coisa fabulosa. No Brahmanismo existem 7 símbolos, e um desses símbolos é uma balança de 2 pratos, tá? No cenáculo onde nós nos reuníamos, que esse cenáculo ficava lá no bairro da Urca, não sei se ainda fica lá, na sala, na parte superior, porque lá é um sobrado, na, na, na parte superior, onde nós nos reuníamos, era muito simples, tá? Era um lugar assim totalmente desprovido de móveis, a não ser uma mesa, uma cadeira, duas ou três cadeiras, né, onde as pessoas que dirigiam ali sentavam, e nós não sentávamos no chão, geralmente, porque tudo nós fazíamos ali, a maior parte do tempo o nosso trabalho era em desdobramento, ou orientações, mas essas orientações não eram tão longas, então realmente não necessitava de cadeiras. Nós ficávamos ali, ar-condicionado e tal, e uma vez eu sempre ficava na hora de ir embora, porque eu saía dali e eu pegava um ônibus e ia para Ipanema, para casa da Dona Celeste. Isso era aos sábados, né? Eu ficava lá até mais tarde na casa dela. E essas reuniões eram no sábado à tarde. Acabavam 4 horas da tarde, 5 horas da tarde no máximo. Depois eu ia para casa dela, eu jantava, ficávamos lá, eu, ela, a filha dela, ficávamos assistindo filme, batendo papo, aquela coisa, bem familiar. Um belo dia, como eu ficava com ela por último, né, todo mundo saía e ela era a pessoa que fechava a sala. E eu fiquei com ela, eu ficava, né, sempre com ela. E uma vez aconteceu um negócio assim bem interessante, que eu fiquei bastante encantado em ver. No meio da sala tinha uma coluna, tá? Porque a sala era meio grande e aí tinha uma coluna que vinha lá de baixo. E o pessoal do Brahmanismo aproveitou aquela coluna e eles fizeram uma caixinha de vidro
pregada ali na coluna, e dentro dessa caixinha de vidro, os 7 símbolos em miniatura. Então tinha uma miniaturazinha assim de balança, né? Tinha uma miniaturazinha de espada, de cetro e tal. Mas a balança era funcional, ela se movimentava, ela tinha movimento. E a Dona Celeste tinha por hábito, eu não sei se isso acontecia todas as vezes, mas dessa vez foi a única vez assim que eu prestei atenção e vi. Ela fazia umas orações de encerramento, o pessoal saía e ela ficava lá arrumando umas coisas ali dela, né? Na mesa e tal. E aí ela ia em direção a essa caixinha e fazia ali uma rápida oração em silêncio e fazia uma reverência e voltava. Vinha para trás, né? Eu ficava uns 2 metros dela, mais ou menos, aguardando ela fazer o ritual ali dela, para nós irmos embora. Quando ela... Aí eu percebi que quando ela foi em direção à coluna, onde estavam os símbolos, os símbolos estavam dentro daquela caixa de vidro, então não entrava ar ali, não, era impossível. Né? Ficava tudo ali dentro, para não pegar poeira e tal, então era muito bem fechado. Quando ela foi se aproximando da caixa de vidro, que ficava alta, era mais alta que eu, e ela era uma pessoa bem baixinha, ela devia ter 1,50 m, 1,50 m e pouquinho, ela era bem pequenininha. Ela foi chegando assim, com as mãos juntas assim, orando em silêncio, né? Foi chegando perto da coluna, a balança começou a se movimentar dentro da caixa. E conforme ela foi se aproximando, a balança acelerava o movimento. Então, ficou assim se movimentando, enquanto ela estava orando ali. Aí ela foi se afastando, né? Conforme ela foi se afastando da caixa, a balança foi diminuindo o movimento, até que quando ela chegou a uma certa distância, assim, já perto da mesa, uns 3 metros mais ou menos, a balança parou. Essa era a ligação que ela tinha com o próprio símbolo que ela representava. Porque nas grandes reuniões, quando o pessoal, aquela dirigente, né, que aparecia, aquela senhora, que hoje eu entendo que aquela senhora não era daqui, ela vinha para as reuniões, porque ela não era vista antes das reuniões, ela não era vista depois das reuniões, ela só era vista durante as reuniões. E as pessoas cumprimentavam ela, tocavam nela, na mão. Ela me tocou no ombro, a vez que eu tive as dores, tal. Então, e ficava aquela senhora no centro e as 7 pessoas que davam suporte a ela, que representavam cada uma um símbolo do brahmanismo, ficavam ali em volta dela. E essas pessoas usavam uma veste assim por cima da roupa, né? Como se fosse um avental que pegava na frente e atrás, cada uma com o desenho do seu símbolo. E a Dona Celeste tinha o desenho da balança de 2 pratos, que era dourado, era uma balança dourada. E esse evento, né, que eu tive o privilégio de ver, foi uma coisa assim fantástica, que eu fiquei olhando e eu fui prestando atenção conforme ela foi se aproximando, o que acontecia com a balança. E aí ela ficou ali orando e tal, e conforme ela foi se afastando, a balança foi diminuindo até que parou, niveladinha, do jeito que ela estava antes. Essa foi a pessoa que durante um ano cuidou de mim como se cuida de um filho. E ela realmente cuidou de mim como uma mãe. E do primeiro ao último dia que eu morei lá,
foram raríssimos os dias que eu não fui na casa dela, que eu não fui ver ela. E algumas vezes, assim, algum evento que tinha na casa de alguma pessoa, um apartamento, né, lá é tudo departamento, é raro o caso que tinha algum evento, alguma coisa, algum acontecimento, ela me levava. E ela se relacionava com pessoas de altíssimo padrão lá no Rio de Janeiro. Aquela igreja que tem ali na esquina da Pasteur, com a, eu não lembro o nome da rua que vai ali para o Aterro do Flamengo, que fica atrás do antigo Canecão, tem ali que é a universidade, né? Você entrando, você entrou na Pasteur assim, já tem uma entrada ali, você tem aquele prédio antigo, aí você entra, tem uma escadaria lindíssima, lá em cima tem uma igreja. E eu fui a um casamento lá. Coisa lindíssima da época do Império, quadros imperiais, pinturas, bustos, tudo da época do Império, uma coisa lindíssima. Então, essa senhora tinha essa capacidade e ela me passou o ano inteiro. Eu ia para a casa dela todos os dias e assim eu recebia orientações dela de forma constante, tá? Sobre o brahmanismo, sobre espiritualidade, sobre, enfim, tudo sempre voltado para este lado, né? O lado espiritual, nosso lado espiritual, tá certo? Então, hoje eu só queria falar isso para vocês. É o 7º vídeo que eu faço, né, da minha trajetória. E depois eu vou falar mais agora quando eu voltei para Campo Grande, tá? A partir do momento em que eu voltei para Campo Grande. Vou me esforçar para que eu consiga fazer todos os dias. E vou ver se eu consigo já amanhã colocar o primeiro depoimento sobre o meu trabalho, tá certo? Hoje é dia 30 de junho de 2025. Eu deveria abrir com a data, eu acabo esquecendo. Então hoje, segunda-feira, 30 de abril de 2025. Até a próxima e gratidão por terem vindo assistir.